Você consegue imaginar um simples detalhe em um vídeo acabar revelando uma informação que milhões de pessoas não deveriam descobrir? Foi exatamente isso que aconteceu com Jungkook durante a passagem do BTS por Munique, na Alemanha. O que parecia ser apenas mais um vlog tranquilo acabou se transformando em um dos assuntos mais comentados entre os ARMY em questão de minutos. E como quase sempre acontece quando o assunto envolve Jungkook, um pequeno deslize foi suficiente para movimentar toda a internet. Enquanto o BTS aproveitava a segunda noite de apresentações em Munique, Jungkook decidiu compartilhar um momento simples do seu dia com os fãs. O vídeo mostrava o artista dentro de um carro, seguindo para sua acomodação antes da passagem de som. Sentado calmamente, mexendo no celular e ouvindo uma música da qual ele revelou gostar bastante, tudo transmitia aquela sensação de proximidade que os fãs tanto adoram. Parecia apenas mais um daqueles registros espontâneos que Jungkook costuma publicar, mas bastaram alguns segundos para que milhares de olhos atentos percebessem algo completamente inesperado. Quando o vídeo chegou ao fim, um detalhe chamou imediatamente a atenção. Na tela ainda aparecia o tradicional logotipo de encerramento do CapCut. Quem costuma editar vídeos reconheceu na mesma hora o que havia acontecido. Jungkook havia preparado o próprio vlog no aplicativo, mas simplesmente esqueceu de remover a marca d'água antes de publicar a versão final. Um erro extremamente comum para qualquer pessoa, mas bastante inusitado quando acontece com um dos maiores artistas do planeta. Em poucos minutos, capturas de tela começaram a circular pelas redes sociais. Os comentários se multiplicavam rapidamente. Alguns fãs brincavam dizendo que finalmente descobriram o editor secreto de Jungkook. Outros achavam a situação simplesmente adorável, justamente por mostrar que, apesar de toda a fama mundial, ele continua cometendo os mesmos pequenos erros que qualquer pessoa faria. E foi aí que aconteceu o momento que fez os ARMY rirem ainda mais. Pouco tempo depois da publicação, o próprio Jungkook percebeu o que tinha acontecido. Sem esconder o constrangimento, ele apareceu nos comentários reagindo da maneira mais espontânea possível. "Ah, eu nem tinha percebido... Espera aí, CapCut." As mensagens rapidamente viralizaram. A sinceridade da reação fez milhares de fãs comentarem que aquele era exatamente o tipo de situação que só poderia acontecer com Jungkook. A naturalidade com que ele encarou o próprio erro acabou tornando tudo ainda mais divertido. Mas ninguém imaginava que aquele pequeno detalhe esconderia uma consequência muito maior. Enquanto alguns ainda riam da marca d'água esquecida, outros fãs começaram a investigar o vídeo quadro por quadro. Foi então que perceberam algo completamente inesperado. Sem querer, Jungkook havia acabado revelando o identificador da sua conta pessoal no CapCut. E bastaram poucos minutos para que essa descoberta se espalhasse pelas redes sociais. A situação lembrou imediatamente outro episódio bastante conhecido entre os ARMY. Anos atrás, Jungkook também acabou revelando sem querer sua conta pessoal no TikTok quando compartilhava vídeos envolvendo outros artistas. Naquela época, o assunto também tomou conta da internet. Agora, a história parecia se repetir, só que desta vez dentro do CapCut. Assim que percebeu o que havia acontecido, Jungkook agiu rapidamente. Ele alterou o nome da conta quase imediatamente para evitar que mais pessoas encontrassem o perfil. O novo identificador passou a utilizar uma brincadeira já conhecida pelos fãs, "Do you know Jungkook?" Além disso, ele adicionou uma pequena descrição dizendo simplesmente "Jungkook do BTS". Os ARMY logo perceberam outro detalhe curioso. A conta utilizava a versão CapCut Pro, algo que aparecia visivelmente no perfil. Pode parecer um detalhe sem importância, mas poucas horas depois, essa pequena informação se tornaria fundamental para desmentir uma enorme confusão que começava a surgir nas redes sociais. E o que era apenas um vídeo divertido estava prestes a virar uma verdadeira corrida contra perfis falsos. A mudança do nome da conta aconteceu rapidamente, mas, como quase tudo envolvendo Jungkook ganha enorme repercussão, alguns minutos já eram suficientes para que milhares de pessoas tivessem registrado capturas de tela do perfil original. Foi justamente nesse intervalo que começou uma nova onda de confusão. Enquanto os fãs ainda comentavam o deslize no vlog, alguns usuários perceberam que o antigo nome de usuário utilizado por Jungkook havia ficado disponível novamente, e alguém não perdeu tempo. Pouco depois da alteração feita pelo cantor,
Uma outra conta passou a utilizar exatamente o antigo identificador. No início, muita gente acreditou que fosse realmente o perfil verdadeiro. Afinal, o nome era praticamente idêntico ao que Jungkook havia usado antes. Mas bastaram alguns minutos para que a situação tomasse proporções inesperadas. A pessoa responsável pela conta começou a alterar informações do perfil para deixá-lo cada vez mais parecido com o original. Foto, descrição e diversos detalhes foram modificados. Isso foi suficiente para confundir milhares de usuários. Nas redes sociais, começaram a surgir publicações afirmando que Jungkook teria atualizado novamente sua conta. Outros acreditavam que aquele realmente era o perfil oficial. E, como acontece com frequência quando informações falsas começam a circular, os rumores apareceram quase imediatamente. Alguns perfis passaram a espalhar teorias envolvendo supostos relacionamentos do artista. Outros tentavam associar determinadas imagens ao cantor sem apresentar qualquer prova. Em questão de minutos, a situação saiu completamente do controle. Mas foi exatamente nesse momento que os ARMY mostraram mais uma vez por que são considerados um dos fandoms mais atentos do mundo. Diversos fãs começaram a comparar cuidadosamente as capturas de tela feitas antes da mudança do nome de usuário. Logo perceberam que existiam diferenças muito importantes entre os dois perfis. A principal delas estava em um detalhe que quase ninguém havia notado no começo. O verdadeiro perfil de Jungkook utilizava o CapCut Pro. Já a nova conta apresentava características completamente diferentes. Além disso, o número de seguidores, a biografia e outras informações não coincidiam com aquelas registradas antes da troca do nome. Em pouco tempo, páginas dedicadas ao BTS começaram a publicar comparações lado a lado. As imagens circulavam mostrando exatamente quais detalhes confirmavam qual era o perfil verdadeiro. A orientação era clara. Os fãs pediam para que ninguém seguisse a conta suspeita. Também alertavam para que ninguém compartilhasse publicações que ajudassem a espalhar informações falsas. Em várias comunidades internacionais, administradores passaram a publicar avisos reforçando que o perfil oficial de Jungkook já havia mudado de identificador e que qualquer conta utilizando o antigo nome não deveria ser considerada verdadeira. A mobilização aconteceu em velocidade impressionante. Em poucas horas, milhares de pessoas já conheciam toda a história. O que começou como um simples esquecimento durante a edição de um vlog acabou se transformando em uma enorme campanha de conscientização dentro do fandom. E mais uma vez, os ARMY mostraram como conseguem agir rapidamente sempre que percebem qualquer tentativa de utilizar a imagem dos integrantes do BTS de maneira indevida. Felizmente, a situação foi esclarecida antes que os rumores ganhassem ainda mais força. As comparações entre os perfis ajudaram a desmontar praticamente todas as teorias que circulavam naquele momento. No fim das contas, tudo voltou a ser apenas uma história curiosa. Um pequeno erro de edição, uma reação espontânea de Jungkook e uma enorme demonstração da atenção dos fãs ao proteger a identidade digital do artista. Mas enquanto toda essa história movimentava as redes sociais, outro integrante do BTS também chamava a atenção em Munique. Só que dessa vez, não foi por causa de um celular, nem de um aplicativo. Foi dentro do estádio que Jimin protagonizou um dos momentos mais inesperados de toda a turnê europeia. E ninguém imaginava que ele conseguiria unir duas das maiores paixões do planeta em uma única apresentação. Enquanto Jungkook movimentava as redes sociais com um simples vlog, Jimin protagonizava um momento completamente diferente dentro da Allianz Arena, em Munique. E como já virou tradição, bastou um gesto inesperado para que ele conquistasse a internet mais uma vez. Quem estava presente no estádio percebeu que aquele não seria apenas mais um show da turnê. Logo durante os primeiros momentos da apresentação, Jimin demonstrava estar extremamente descontraído, sorrindo, interagindo com o público e aproveitando cada segundo ao lado dos fãs. Mas ninguém imaginava o que aconteceria em seguida. Em determinado momento, uma bola foi lançada para o palco. O que parecia apenas uma brincadeira rapidamente virou um verdadeiro espetáculo. Sem qualquer dificuldade, Jimin começou a controlar a bola com os pés, demonstrando uma habilidade que surpreendeu até mesmo quem acompanha sua carreira há muitos anos. A torcida foi ao delírio. Cada toque arrancava novos gritos da plateia, enquanto os celulares registravam o momento de todos os ângulos possíveis. Em poucos minutos, os vídeos já estavam dominando as redes sociais. Mas esse nem foi o único detalhe que chamou a atenção.
Dias antes, durante um ensaio realizado no mesmo estádio, um cartaz levado por uma fã havia arrancado boas risadas de Jimin. A imagem fazia uma comparação divertida entre três pessoas conhecidas pelo público: Jimin, Thor e o atacante Erling Haaland. A brincadeira sugeria que os três compartilhavam uma postura parecida ao caminhar. Naquele momento, Jimin apenas sorriu, observou cuidadosamente o cartaz e até fotografou a imagem antes de seguir com o ensaio. Os fãs imaginaram que tudo terminaria ali, mas estavam completamente enganados. Durante o show principal, Jimin resolveu responder da maneira mais divertida possível. De repente, ele começou a imitar o jeito característico de caminhar de Haaland. Assim que percebeu que o público havia entendido a referência, repetiu a brincadeira mais uma vez. O resultado? Uma explosão de gritos tomou conta da Allianz Arena. Até os próprios integrantes do BTS pareciam se divertir com a reação dos fãs. Os vídeos desse momento viralizaram quase imediatamente. E o mais curioso é que a repercussão ultrapassou completamente o universo do K-pop. Perfis dedicados ao futebol começaram a compartilhar as imagens. Jornais esportivos também comentaram a brincadeira. Afinal, tudo aconteceu justamente na Allianz Arena, um dos estádios mais famosos do mundo e palco de inúmeras partidas históricas do futebol europeu. Era impossível existir um cenário mais perfeito para aquela homenagem divertida. Mas o que realmente impressionou muita gente foi outra habilidade demonstrada por Jimin. O controle de bola parecia extremamente natural. Cada movimento mostrava equilíbrio, coordenação e precisão. Foi então que inúmeros fãs começaram a relembrar uma informação antiga sobre a infância do artista. Antes de se dedicar totalmente à dança e à música, Jimin também praticava esportes durante a época da escola. Entre eles, o futebol. Essa lembrança fez uma enxurrada de comentários aparecer nas redes sociais. Um dos mais compartilhados dizia: Jimin poderia ter escolhido qualquer carreira. Ele é bom em literalmente tudo. Outro comentário viral afirmava: ele dança como um profissional, canta como poucos, domina um palco inteiro e ainda joga bola desse jeito. Existe alguma coisa que esse homem não saiba fazer? A brincadeira rapidamente virou um dos assuntos mais comentados do fim de semana. E o melhor ainda estava por vir. Porque logo depois das imagens viralizarem, milhares de fãs começaram a criar montagens, memes e comparações que fizeram a internet inteira cair na risada. Em questão de minutos, a internet foi tomada por montagens e comentários bem-humorados. Muitos fãs brincavam dizendo que a seleção da Coreia do Sul precisava fazer uma ligação urgente para Jimin. Outros afirmavam que, se ele entrasse em campo, o resultado das partidas poderia ser completamente diferente. As publicações rapidamente alcançaram milhões de visualizações. Frases como "coloquem o Jimin na seleção imediatamente" e "se ele jogasse futebol com a mesma dedicação que dança, ninguém conseguiria pará-lo" passaram a aparecer em milhares de comentários. É claro que tudo fazia parte da diversão entre os fãs, mas essas brincadeiras mostravam o quanto aquele momento havia impressionado quem assistia ao show. A repercussão foi tão grande que deixou de ser um assunto apenas do fandom. Diversos perfis especializados em futebol também compartilharam os vídeos. Alguns até destacaram a coincidência de tudo acontecer justamente na Allianz Arena, estádio conhecido mundialmente por receber grandes partidas e por ser a casa de momentos históricos do futebol europeu. Para muitos internautas, a combinação entre música e esporte tornou a cena ainda mais especial. Mas quem acompanha Jimin há bastante tempo sabe que esse tipo de surpresa não é novidade. Desde a época de trainee, ele sempre chamou atenção pela disciplina. Antes mesmo da estreia do BTS, passava horas treinando dança, condicionamento físico e aperfeiçoando cada detalhe das apresentações. Essa dedicação fez com que ele desenvolvesse uma coordenação corporal impressionante. Talvez seja exatamente por isso que controlar uma bola no palco tenha parecido algo tão natural. Nos comentários, milhares de ARMY fizeram questão de destacar essa característica. Um deles escreveu: "O talento do Jimin vai muito além da música. Tudo o que ele faz parece exigir anos de treinamento, mas para ele parece completamente natural." Outro comentário bastante compartilhado dizia: "É impossível não admirar alguém que continua evoluindo depois de tantos anos de carreira. Jimin nunca para de surpreender." Essa talvez seja uma das maiores qualidades dele. Mesmo sendo um dos artistas mais reconhecidos do planeta,
continua encontrando maneiras simples de criar momentos inesquecíveis para quem acompanha cada apresentação. Não foi uma grande produção, não foi um efeito especial, nem algo planejado para viralizar. Foi apenas um instante espontâneo. Uma brincadeira com uma bola, uma referência divertida ao Haaland e um sorriso que conquistou dezenas de milhares de pessoas presentes no estádio. São justamente esses pequenos momentos que fazem cada show do BTS ser diferente do anterior. Os fãs nunca sabem exatamente o que vai acontecer, e talvez seja esse o motivo de cada apresentação se transformar em um evento único. Enquanto Jungkook divertia os ARMY com um deslize inesperado envolvendo o CapCut, Jimin mostrava que consegue transformar uma simples brincadeira em um dos assuntos mais comentados da semana. No fim das contas, Monique entregou muito mais do que apresentações inesquecíveis. A cidade também proporcionou momentos espontâneos que reforçam por que o BTS continua conquistando milhões de pessoas ao redor do mundo. São detalhes como esses que aproximam ainda mais os integrantes dos fãs. Pequenos erros, brincadeiras inesperadas e reações sinceras mostram que, por trás dos recordes e dos palcos gigantes, continuam existindo pessoas capazes de transformar situações simples em lembranças que ficam marcadas para sempre. E você? O que achou desses dois momentos? Qual deles foi o seu favorito? O deslize divertido de Jungkook com o CapCut ou a habilidade surpreendente de Jimin com a bola na Allianz Arena? Conta aqui nos comentários porque eu quero muito saber a sua opinião. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no K-Pop Coreia e ativar o sino das notificações para não perder nenhuma novidade sobre o BTS e o mundo do K-Pop. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo!